Boa noite pessoal, tudo bom? Bom, meu nome é Matheus Marcílio, eu trabalho na RunRunit, é um software de gestão de equipes, alguns de vocês já devem conhecer. A gente trabalha focado em agências e escritórios mais burocráticos com as tarefas para poder misturar tempos. Eu também estou trabalhando junto com o Guilherme Nascimento, alguns de vocês conhecem, um amigo nosso aí também, organizando o Front UX, que alguns de vocês aqui também foram, teve um Open, que é um evento que reúne desenvolvedores e designers para trocar uma ideia sobre fluxos de trabalhos no geral. A gente decide um tema e bate um papo durante de uma hora e meia sobre o assunto. Bom, vamos lá. Eu não preciso dar nenhuma introdução sobre o que são as media queries de forma tão indicada assim, né? Mas elas só são, basicamente, para vocês terem só um conceito de introdução do que eu vou falar, elas são formas de você pegar coisas de mídias, propriedades, queries de mídia, e a partir dessas informações você tratar as coisas na sua web aplicação, no seu só um simples site, um hard site, para poder fazer coisas acontecerem na tela de forma responsiva em qualquer ambiente, não só responsiva em relação ao tamanho, né? E uma lembrança só de media queries é que elas estão responsáveis também por estados, em qualquer tipo de estados, inclusive o level 4, que vai entrar num futuro próximo, onde vocês vão ficar chorando para usar por muito tempo, porque o IE vai estar lá ainda ferrando a vida de todo mundo. Tem alguns acessos mais interessantes, onde você consegue você só conseguia com, por exemplo, o Light Level com JavaScript no Firefox. E agora eles estão expandindo para mais estados dos devices. Não sei se todo mundo aqui já trabalhou com grandes aplicações. O próprio JavaScript também é um error handler, como na parte de sintaxe, onde você joga um try, um catch, e tenta pegar como aquele switch case que você fica tentando. Então ele busca informação, se ele não entrou naquele exception, então ele não vai entrar naquele caso e ele vai ficar passando assim em todos os casos de media queries. Como é classificado o tipo de sintaxe da media query dentro do CSS. Né? Um exemplo aqui usando o Python e Stylus desse lado como referência entre eles. Então, aparentemente não tem nada a ver se vocês olharem rápido, mas bem aparentemente, porque é a mesma coisa que está acontecendo entre eles. Tem uma informação principal no topo e depois eles vão entrando em tries, tentando pegar as coisas no meio do caminho. E caso seja um dos casos do except, ele entra nesse caso e retorna alguma coisa para você. O media query funciona igualzinho. E você consegue pegar dentro dos tipos dela todos esses caras aqui, onde eles te dão acesso, desde os mais simples que você deve usar, como screen ou TV, às vezes para poder, sua aplicação tem um dashboard para apresentar na TV. Na TV você precisa de um caso diferente para mostrar alguma coisa, então você manda para lá. Então tem as diferenciações para quando a gente tem TV, como mídias como TV, como screens, tem como projection e print, que é para você usar quando você for em outros casos específicos para apresentar alguma coisa, até no ponto de imprimir uma página você consegue brincar com o coleguinha ou ajudar ele também na parte de impressão, mudando a tipografia para alguma coisa que seja específica em determinadas áreas daquela sua parte do projeto, do site ou aplicação. Dentro de tipo, a gente entra nas features da mídia, né? Que não é nem viável falar de todas elas com detalhes, porque além de muito bem conhecidas por vocês, o nome dela já diz por si só, né? Onde você consegue identificar todos os valores delas, de informações de tela para poder pegar e retornar o melhor ambiente, a melhor experiência para jogar na tela do usuário. Então, desde o aspect ratio, onde você consegue controlar se é 4:3 ou 16:9 de forma mais interessantezinha, ou então os mais simples que a gente trabalha com Max Width ou Min Width, para poder fazer a parte responsiva e cuidar do ambiente de grids e quebras e breaking points da aplicação.
Dentro dessas features, a gente usa alguns operadores lógicos que têm bastante funções bem interessantes, e uma delas é uma das mais interessantes que eu não vejo que todo mundo conheça, que é o only, que ele é um cara inteligente para não te causar erros em alguns casos, né? Quando você usa um AND, é simples, é isso e aquilo, um not, óbvio, não, o vírgula ele usa como operador de ou, e o only, ele é interessante para prevenir que browsers antigos tenham acesso a coisas específicas de uma media query. Então você consegue pegar e falar, abrir um media, e aí colocar um only logo em seguida, e aí você começa a pedir se você vai querer alguma coisa que é hangout, que é para aplicativos móveis, ou se você vai querer alguma screen específica. Então, se você estiver no Internet Explorer sem suporte a media query, às vezes você vai precisar desse cara para não fazer aquilo lá ser interpretado sem querer de alguma forma. Aqui, isso aqui sim é um assunto que todo mundo pena, principalmente na hora de você estar numa agência trabalhando numa coisa muito corrida e você precisa fazer com pouco tempo coisas inteligentes. E o Mobile First é um puta conceito legal, todo mundo começou a aplicar, ele virou moda, as pessoas ainda acham que é um conceito novo, e é um conceito antigo, usado de métodos às vezes mais antigos ainda hoje em dia, sendo que a gente já podia estar dando uma puta evoluída na parte de Mobile First. A principal coisa de se pensar, você pega, para e discute com o designer que está trabalhando junto contigo, você como desenvolvedor. Fala, pô, a gente precisa pensar isso no Mobile First. Beleza, então o cara vai pensar na cabeça dele que ele precisa começar a projetar a partir do mobile. Ele está certo. Você está certo. Vocês precisam pensar a partir do mobile para poder fazer as coisas andarem. Mas, assim como é a obrigação do designer prototipar a partir do celular, é sua obrigação também fazer isso pensando no código de forma inteligente, né? O melhor exemplo do conceito de Mobile First é quando você usa esse min-with carregando uma folha de estilos mais básica, que seria usada em todos os ambientes que ele vai ser carregado, e subindo os níveis acima de 767, 5.99, vocês, claro, têm preferências para como usar os breakpoints de vocês, e vai subindo os níveis até os desktops com 1920, né? Mas isso daqui é o ponto interessante da brincadeira. Imagina que você está no seu localhost, você está brincando, fazendo sua aplicação, então você carregou suas coisas, um CSS, alguns JavaScripts, umas coisas de forma bagunçada, e ele parou aqui. Isso aqui foi a última coisa que ele carregou, esse Infect.js aqui. E você abriu isso daí numa tela menor que 1199. Hipoteticamente, você fez um breaking point numa tela menor para telas menores de 1199 e maiores. Do nada você resolve dar um resize na sua tela do Chrome, ou de qualquer navegador que você esteja. Então, na hora desse resize, você teria que, após isso, carregar essa imagem aqui. Se ele passou de 1199, você quer essa imagem no código. Então, só depois que você fizer o seu resize, essa imagem vai vir no request para você. E aí é uma imagem. Uma pequena imagem SVG que deve pesar, se não me engano, 800K. Ou 800 bytes, desculpa. Ela pesa aproximadamente 800 bytes. Os 800 bytes de informação é nada. Agora você tem um grande site onde você tem uma grande aplicação por trás, e seu site principal tem acesso mobile. O seu site tem acessos tanto do celular, quanto do iPad, quanto do desktop. A gente está no Brasil, a gente depende de um 3G que funciona igual ao 2G, e aí você precisa carregar isso daqui rápido para o cara. E um exemplo, inclusive, que eu não consigo colocar na apresentação, porque foi tema ontem do Front2X, Todo mundo me ouve assim? No fundo? Eu vou precisar de outra mão aqui. O melhor exemplo que eu já vi dessas aplicações Mobile First, eu vou ter que levar esse cara como exemplo. Eu vou colocar ele também na apresentação. Se vocês quiserem anotar dos seus celulares para entrar aí agora, nesse mironagens.com, eles fizeram uma puta experiência de desenvolvimento com Mobile First. Na hora que eu entrei nesse site no meu celular, um amigo meu trabalha aqui, é por isso que eu entrei no celular uma vez para dar uma bisbilhotada só. Quando eu entrei nesse site do celular e eu vi que esse menu lateral abriu muito mais rápido do que é comum de se ver por aí,
toda a aplicação carrega muito rápido e a troca de página é uma simulação de um single page application. Então ele faz um fade na hora de trocar de página, aí ele troca de página e aí ele volta e faz um fade in de novo. E isso funcionando muito bem no celular foi uma coisa que deu um choque. Isso aqui foi a melhor aplicação de Mobile First que eu já vi funcionando até hoje. Se alguém depois tiver algum exemplo melhor, entrarem no site, conseguirem, quiserem mandar ou até colocar depois no Meetup, de comentário, até para vencer o meu exemplo principal aqui, o melhor lugar que eu já vi. Eu analisei o estudo desses caras. Chrome, me ajuda, Chrome. Aqui você. Eu analisei com esses caras porque um amigo meu trabalhava nesse lugar e eu consegui entender o código. E aí me deram uma palhinha da core dele e eles foram todos feitos dessa forma. Foram todos feitos assim, onde eles tiveram uma folha de estilos principal e aí eles colocaram uma lógica de media queries trabalhando dessa forma, fazendo min width. Então o request de todas as coisas pesadas que vinha de imagem por fundo eram feitos bem depois, caso você precisasse. Então você entra do seu navegador com a telinha desse tamanho, ele já não vai fazer o request. A partir da hora que você passa de 767, ele faz o primeiro request de imagens para um iPad, depois para um iPad 1024, e ele encaixa os blocos de imagem para cada tipo de situação. Então, conforme você vai carregando, vai aumentando a sua resolução, os requests vão sendo feitos e trazendo o que é necessário para as maiores telas. O principal conceito de Mobile First, onde eu descobri sozinho por conta, e desde quando eu estudei Mobile First na internet, eu não achei um lugar, alguém me corrija se viu, que falasse desse pequeno e mísero detalhe, onde normalmente os desenvolvedores descobrem um cutucando o outro, falando, tu viu isso? Aí, os estudos de casos de Mobile First começaram a funcionar de forma direita quando os desenvolvedores entenderam isso daqui. Que eu ainda vejo o Mobile First sendo feito. Pô, fiz um site Mobile First. Aí você abre o site do cara e desce lá nas media queries dele e fica aquela coisa maravilhosa de max width e tem mais display none ali do que o cara já comprou coisa em algum lugar na vida dele. É ridículo. Acho que a parte mais interessante de toda a media query, das media queries é o que está por vir ainda. A gente consegue brincar de forma maravilhosa com as media queries na parte de inteligência da sua aplicação. Porque quando você está aqui, nesse cara, cadê ele aqui? Todo mundo vê o mouse aí? Sim? Beleza. Quando você está procurando para brincar com coisas como esse handheld, onde ele só faz, ele é uma query para aplicações, está até escrito aqui, para dispositivos pequenos, onde eles são, sim, handheld mesmo, você carregar na sua mão, um iPad, um celular. Você consegue brincar com muita coisa nesse nível da media query, onde a gente está trabalhando hoje em dia, onde você pega e define se o cara vai do celular dele ter certas coisas ou não, sem ficar perguntando a resolução do cara. Às vezes você precisa ser muito específico, às vezes o cara está num iPad, pô, e eu já tive muito caso, todo mundo já deve ter casos, onde você ainda tem clientes que acessam o computador deles numa resolução 1024, onde o browser deles está aberto numa resolução 1024. Se você trabalha para alguma empresa onde eles estão no interior de Curitiba, vocês vão ver muito isso. No interior de São Paulo, vocês vão ver muito isso. Eu uso o exemplo de Curitiba porque foi de lá que foi o meu principal exemplo. A gente ainda tinha casos de pessoas trabalhando com monitores de 1024. E aí você para e pensa assim, eu não posso ter um hover state, simplesmente não posso ter um hover state que fique bonito num iPad. Você precisa fazer o hover state funcionar acima do iPad. Porque o cara vai colocar o mouse ali em cima e vai dar o hover state. Pô, beleza, não é tão grotesco assim, mas não é bacana também. E aí quando você pergunta, além de se o cara tem a resolução de 1024, se o device dele é handheld, fica muito mais simples. Então você faz a sua media query manipular as coisas todas dentro do máximo possível de informações de um dispositivo. E usando esse operador lógico em, você consegue criar uma gama imensa. E uma vez quando eu estava começando a trabalhar na área, eu vi uma media query que ela ocupava, ela quebrava mais ou menos na coluna 40 se vocês forem no Sublime, sei lá, Vim, que vocês usarem, tem a coluna da linha que você está andando conforme você vai para um lado ou para o outro. Ela quebrava mais ou menos na coluna 40 e ela tinha 10 linhas.
E eu falei assim, cara, tá louco? Ele falou, não, cara, você tá louco você. Isso daqui ele está prevenindo, ele faz o statement on. E aí ele entra e pergunta se o cara tem um device handheld. Aí ele pergunta se a orientação do cara é landscape ou portrait. E aí ele vai perguntar pro cara de resolução, disso, daquilo. E o negócio era tão grande, e eu perguntei, tá, mas por quê? Ele falou, porque o nosso público, que tem um smartphone, que acessa, tem mais de 40 anos, eles ainda acham que eles têm que acessar o nosso site assim. E eu preciso garantir que o cara não tá num tablet pequeno, que ele está no celular dele e que ele está com essa resolução, com ele virado, nessa orientação. Porque se ele tiver uma resolução parecida com essa num tablet, ele vai estar assim, ele vai estar em portrait, não vai estar em landscape. E aí a verificação das media queries do cara era imensa, só porque 40% do público dele tinha esse tipo de acesso. Porque você pegava no Google Analytics do cara, 40% dos acessos mobile era feito assim. Mas, vamos voltar ao foco aqui. Isso, beleza. Dentro das Media Queries Level 4, no nosso futuro agora, a gente tem as coisas mais interessantes, que é o Light Level, o Scripting, esse Pointer, que ele é bem interessante e trabalha muito bem com Hover. Eu não vi a palestra do Diego Ace que ele fala sobre CSS4. Ele comentou disso, né? Alguém viu? Alguém estava aqui? Ou não? Não? Eu não vi. Eu estou perguntando. Mais alguém? Ele não falou numa palestra S4, foi até no... Você estava lá, não estava? Não, ele falou sobre Flexbox. Sobre Flexbox. Não, desculpa. Eu realmente não vi e quando apareceu ele estava falando sobre CSS4, sobre elementos do próximo level que estava vindo. Ele fala da spec nova do CSS, mas eu não lembro se ele fala de Media Query. Ele faz Media Query. Não, é que eu realmente não vi, eu queria saber, Bom, enfim... Deixa eu só abrir aqui para você. Esse scripting ele vai matar uma gambiarra necessária atual, que é quando você coloca aquela classe em algum elemento principal do seu DOM perguntando se tem JS, você faz essa verificação para poder mudar status ali dentro. Ele promete acabar com isso, verificando se o browser tem e se ele carrega script naquela página, naquele documento, entre outras coisas. Light Level é a coisa mais fantástica, que eu tenho um exemplo aqui usando JavaScript, porque eu não consigo simular ele uma vez que ele não está em ação rodando no browser. E o Pointer Hover é basicamente verificação de estado de hover, Pointer verificação de mouse. Bom, sobre... tinha um esqueminha aqui que eu queria fazer uma graça, mas acabei passando. Isso tudo é só por causa de experiência. Tem um vídeo aqui que eu vou colocar para vocês verem que é sobre experiência de usuário num simples blog, usando o Light Level. Você consegue checar as informações da luminosidade do ambiente, né, a partir de 3 status: dim, Normal e o Washed. Isso. E onde o dim é só o mais escuro, o normal é um ambiente ok, onde o lux, né, que é como eu tenho visto chamar a unidade de medida desse estado, dos estados, o lux fica acima de 200, o dim abaixo de 200 e o bright ele vai de 200 para cima, às vezes de 500 para cima, depende da... Eu não sei como eles vão trabalhar aqui no JavaScript. Você consegue definir os valores do seu dim, bright e tudo à vontade. A internet não está indo bem. E você consegue fazer alguns estudos de caso. Por exemplo, você está na sua cama de noite lendo aquela matéria, a luz já está apagada, tu não vai acender. Mas aí tu tem algum problema no teu olho, como eu tenho, que eu bate qualquer luz na minha cara, parece que eu estou jogando CS e alguém jogou um flashbang ali no meio do jogo. E aí você precisa fazer uma troca inteligente dessa informação para a experiência ser interessante para o cara conseguir ler também a informação. Então você tem uma página branca de fundo, porque você tem um blog, não faz o menor sentido você ter um blog com uma página preta no fundo para você ler um desktop. Já tem alguns estudos falando que esse contraste do branco no preto tem. Eu às vezes não preciso nem de um estúdio. Obrigado. Você só precisa entrar no Medium, que é um dos maiores exemplos de... Acho que a gente vai ter que interromper. Vou botar aqui. Eu continuo aqui. O Medium é um dos maiores exemplos de sites, blogs e artigos
que ele carrega esse... já estão anotando assim, todo mundo vir aqui na frente pegar depois? Que você consegue ter essa noção. Eles usam a tipografia certa, espaçamento certo, fundo branco, tipografia preta. Fica tudo encaixado muito bem. Só que daí esse fundo preto, o seu menor brilho aqui de noite, cara, ainda é maldoso. E aí é por isso que os casos vêm sendo estudados para conseguir aumentar a gama de opções do desenvolvedor, do pessoal de produto, para poder dar uma boa experiência para o usuário. Sem acesso. Eu preciso desse vídeo, cara. Não consigo acessar. Não consegue pelo browser, igual tá vendo no GitHub? Pelo link. Cara, abriu o GitHub. Vamos ver se ele carrega. Eu acho que o som vai ficar super baixo, isso quase não é necessário. Bom, mas esse aqui é um caso usando JavaScript para controlar a luz. Amor, põe o microfone perto. Não precisa. É só basicamente isso, não tem nada extraordinário, não vai sair nenhum dragão branco de olhos azuis daqui. É só para ter uma ideia de como funcionaria Mas seria legal. seria legal. Como funcionaria esse estado de blogs para poder mudar. Tem uma aplicação, inclusive, que depois eu vou colocar link, que eu fiz aqui no celular usando o Firefox, que ele é o único que interpreta isso. Mas não está indo, tudo bem. Nesse link aqui depois você tem o artigo falando desse Luminosity.js, que na verdade é só um ad event listener que você joga lá e ele consegue, o Firefox tem acesso ao sensor de luminosidade do seu celular, ou então se você usa Mac, ou alguns Windows mais modernos estão vindo com um sensor de luz de ambiente. E você consegue colocar isso, rodar e aplicar classes no seu body, ou aplicar classes numa div, qualquer coisa lá, para mudar os estados, mudar o fundo, mudar a tipografia, e traz essa experiência mais confortável de leitura durante a noite em ambientes escuros. Não é por nada que a gente acabou caindo em mãos de desenvolver numa tela escura, até porque desenvolver no escuro, numa tela escura, é bem mais confortável. O contraste é bem menor e você consegue trabalhar até mais tarde com isso. Que não é tão bom. Quem disse? Bom, esse pointer, ele é bem o que ele diz por nome, tá? Ele vai pesquisar, ele vai fazer a query dele vai perguntar se você tem um device, um mecanismo no seu computador que seja um mouse, o mais claro de falar. Ele vai perguntar se tem um mouse. E aí ele vai lá perguntar se tem esse mouse. Se ele não tiver como mecanismo primário o mouse, ele vai retornar esse non. Ele tem o coarse para que você tenha um dispositivo com point, mas que ele seja um pouco mais limitado, a precisão dele seja um pouco mais limitada. E o fine é quando você tem um mouse no seu computador, quando você está no seu desktop ou qualquer coisa que seja um computador, para poder ter esse retorno de fine. E o estado de hover, ele vai retornar 3 valores ali, indicando a possibilidade de hover em elementos, né? Isso baseado no seu mouse. Então, assim, ele vai perguntar se você pode fazer hover nas coisas. Porque qual é a diferença disso para você usar uma lógica só com o pointer? O pointer vai retornar que não existe mouse no Nintendo Wii, sendo que você tem estados de hover no Nintendo Wii. Essa é a grande brincadeira entre eles dois. Então você tem esse gráfico que ele mostra o pointer e o hover, né? O pointer está acima, o hover aqui, falando das possibilidades deles. Então você não tem o hover em smartphones e touchscreens, só que você tem um coarse nele, que é uma limitação. Você tem esse pointer quando você está, no caso do hover, de dar um tap em algum lugar e ele abrir alguma coisa que seria o hover de estado normal do seu mouse. E aí o hover, ele permite que você tenha acesso a coisas que o pointer retornaria como um nome. Que se você está navegando em algum lugar e no navegador do seu Nintendo Wii ou então do PlayStation ou do Xbox, ele vai precisar retornar que tem um estado de hover para você acessar, até porque você está no 1920, está no Full HD. Se você vai entrar num site de uma TV, a experiência do cara não tem MediaQuare Videogames, então o cara vai entrar no MediaQuare TV
quando você acessar desse cara, e aí ele retorna o hover para você conseguir, com o joystick do mouse, ter acesso à navegação normal. E sobre o scripting que eu tinha falado, que eu dei a pequena introdução, os browsers, todos os browsers modernos, eles têm a possibilidade de você matar o JavaScript nele. Tanto que o maior esquema de segurança para uma boa aplicação é você fazer duas verificações. É você fazer a verificação no front para não lotar o server, mas só que você fazer a verificação no server também depois de passar pelo do front para poder não ferrar o que for passar. Então esse cara ele é capaz de verificar se é possível carregar scripts no DOM em 3 estados, né? Primeiro de não é possível, o documento não vai carregar uma linguagem de script. O initial only, que ele é limitado, ele vai te permitir carregar o JavaScript só durante o page load. Ele terminou o page load desse cara, acabou. O que você tinha para carregar, carregou. O que você queria carregar, você perdeu. Ele não vai mais jogar para você ter essa possibilidade de carregar. E o enable, que é quando você tem a possibilidade total que está ativado, óbvio. E quando você trabalha com esse scripting, você permite com que pare essa gambiarra de você aplicar a classe, colocar e tirar a classe em algum elemento principal no seu DOM, perguntando isso para poder esconder coisa ou mostrar coisa, ou não deixar o usuário ter ações, às vezes dentro de formulários ou partes importantes que vão precisar de JavaScript. E aí você vai conseguir verificar isso, e às vezes se o cara tiver a forma mais inteligente disso, você tem uma aplicação com JavaScript rodando, é um single page application, está tudo rodando em JavaScript. Quando você trabalha com single page application, você tem um carregamento do DOM e todo o resto das coisas vem de GET, de API. Você vai trazendo, vai tirando, colocando coisa na frente. Isso é extremamente importante. Então, você teria um Media Query com um scripting, onde você só trocaria talvez a classe no body. Se você tiver aquilo lá, o seu body ganha, ele é um extend de alguma classe, usando um SAS ou alguma coisa interessante para o processador que vocês preferirem. E aí isso vai habilitar com que o seu body mate toda a informação dele e pareça só uma mensagem, onde o cara não pode ter acesso àquele conteúdo, porque ele não está com o JavaScript ativado dele no documento dele. Isso resolve o problema de segurança e isso resolve o problema de ficar aplicando classe em HTML e body, que você ainda entra hoje em diversos lugares. Inclusive, cara, meu, parabéns, eu entrei no negócio da local web e não tinha classe aplicada no HTML. Eu tenho um pouquinho de orgulho quando eu vejo isso na internet, que está difícil. No painel principal, quando eu estava entrando lá para ajudar minha tia, que ela tem uma hospedagem lá. Legal. Só queria dar esse parabéns. E como último grande avanço do level 4 de Media Queries, as Media Queries ficaram um pouco de inveja do que os pré-processadores podiam fazer. E a Media Query, como ela salva estados ali nela mesmo, ela tem essa possibilidade de você fazer custom Media Queries, como se trabalhasse com mixins, simplesmente como se trabalhasse com mixins. E você vai definir valores específicos em lugares específicos da sua aplicação, aonde você vai conseguir fazer um custom media, e aí você vai declarar o narrow window, só um nome, onde você se organiza. E ali tem o valor dele. Então, em vez de você, com vários arquivos, ficar pesquisando e colocando media query no tamanho e correr o risco de ter breaking points diferentes, você com uma documentação e alguns valores você consegue colocar ali um desktop, window, ou então um bio, window, ou qualquer coisa, window, onde você define seus caras num lugar só e organize a custom media query para carregar em um canto. Não sei como vai ser isso em relação a como a gente já usa pré-processadores de forma muito pesada, mas está sendo um puta avanço para Media Queries carregar as coisas de forma mais custom ou mais inteligente, como os pré-processadores sempre prometeram. E a Custom Media Query ela vai ser, acho que, o primeiro passo para eles entrarem nessa linha. E eu imagino que um dia, no futuro, ainda eu vivo, a gente consiga ter nosso CSS sem precisar de pré-processador prático, né? Vamos ver, apesar de que o Stylus aí tá quebrando o barraco. Bom, vocês usam Stylus? SAS. Toda aplicação usa SAS. Mas o Stylus é novinho. Aí a galera fica, não vamos usar Stylus. Pô, complicado. Bom,
era só Media Queries, eu não tenho muito mais ao que estender o assunto aqui com vocês. Se vocês não pegaram a referência, por favor, vão atrás de Steve Ballmer no Google. É sério. Tá? É sério. Vão atrás, Steve Ballmer é uma puta referência. E, bom, obrigado. Isso aqui é meu Twitter, mas eu tô sempre enchendo o saco do Rafa e do Fialho no Twitter, dá pra me achar lá, qualquer coisa. E meu GitHub. Obrigado pela presença de vocês.